Será que dá para conciliar razão e religião? A proposta dessa videoaula é falar sobre filosofia medieval. Vamos tentar trabalhar aqui, fazer um panorama aí dos principais problemas, ou talvez precisamente dos principais temas, né, investigados pela filosofia medieval, sobretudo nas figuras de dois pensadores que são o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino, né? Um deles vivendo no período da Baixa Idade Média, mais antigo, portanto, e o outro mais próximo da modernidade, mais próximo da Alta Idade Média, aquele período em que já estava se quase transitando para o começo ali da modernidade. Então, nessa videoaula aqui, nós vamos falar sobre os seguintes temas. O primeiro deles, o tema da conciliação entre a razão e a fé, ou entre razão e religião, se é possível ou não conciliar essas duas grandes áreas, né? Essas duas grandes formas de conhecimento, ou de pensamento, ou de postura sobre a realidade. O segundo tema que nós vamos falar é o problema do mal, né? É a tentativa de explicar e compreender o mal. E o terceiro, muito relacionado com o segundo, o problema do livre-arbítrio. Não deixe de acompanhar a nossa aula aí, pessoal. Bora lá, então, pessoal, vamos falar sobre o tema da conciliação entre a razão e a religião. Primeiramente, eu vou tentar falar por que é um problema, né? O que é um problema no sentido geral? Um problema é quando há algo que precisa ser resolvido, né? Há partes que não... Quando duas ideias parecem não ser conciliáveis umas com as outras, né? Que, portanto, demandam uma reconstrução de pensamento e de ideias de modo a torná-las adequadas uma à outra, né? E por que existe um problema chamado razão, conciliação entre razão e religião? Pelo seguinte, pessoal, são duas formas de pensar muito diferentes, né? Uma delas, a razão, que busca fundamentar racionalmente o conhecimento, embasar na observação e na lógica o conhecimento estabelecido. E a outra é a religião, que se baseia em argumentos de fé, que se baseia na crença, né? E, portanto, tem como ponto de partida algumas certezas, né, a respeito da realidade como um todo. Por que se configura um problema a partir daí? Porque são duas formas de compreender a realidade completamente diferentes, né? No caso da perspectiva racional, todo o conhecimento é construído, né, argumentativamente, pela observação, por experimentos mentais, né? Enfim. Já no caso da religião, se parte de um conhecimento que é assumido como verdadeiro. E é por isso que há um problema filosófico aí. Porque se parte de uma perspectiva religiosa, como é que se encaixa a dimensão racional do conhecimento, né? Qual parte se assume como racional, qual parte é fé? Não precisa de fé, é possível provar que a religião existe ou que Deus existe, né? Ou seja, há um problema aí. Qual dos lados predomina, a razão ou a fé? E há basicamente duas grandes respostas a esse problema, tá, pessoal? Que são representadas pelos dois principais filósofos medievais, né? Que são o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino, ambos filósofos cristãos. Antes de começar a explicar um pouco do problema, cabe contextualizar, né? Por que o problema da razão versus fé, ou da conciliação entre razão e fé, era um problema filosófico? Porque, vamos lembrar aqui, história, era um contexto em que o grande fator unificador das sociedades ocidentais, né, que nem se designavam como ocidentais no período, mas as sociedades europeias, era a religião cristã, né? O cristianismo era a grande referência que unificava essas sociedades. Mas, ao mesmo tempo, elas vinham de
uma herança cultural oriunda das tradições gregas e romanas, que buscavam uma fundamentação racional do conhecimento. Então há aí uma origem em duas formas de pensar a cultura diferentes, né, que demandavam uma conciliação. Então veja só, tem uma origem histórica, né, social para as questões filosóficas que estavam colocadas. E aí, vamos lá, tem duas grandes respostas a esse grande problema da conciliação entre razão e religião. O primeiro, de um filósofo oriundo de um período mais antigo, né, que é o Santo Agostinho. E a segunda forma de pensar é a do São Tomás de Aquino, um filósofo mais tardio, mais próximo do contexto do Renascimento ali. Não chega a ser um filósofo renascentista, mas está mais próximo desse novo contexto. O Santo Agostinho, pessoal, ele vai ter uma tendência a responder ao problema de duas maneiras, tá? Uma delas através do argumento ontológico, que supostamente permitiria provar a existência de Deus, e aí cabe a nós aqui julgar se ele consegue provar a existência de Deus ou não, e através de um argumento de fé. Beleza? Vou explicar essas duas coisas. O que é um argumento ontológico para a existência de Deus? Um argumento ontológico é uma tentativa de provar que Deus existe. E uma tentativa de fazer isso com base em um argumento ontológico. E o que é um argumento ontológico? É um argumento que se baseia... Primeiramente, o que é ontologia? Ontologia é uma explicação geral sobre a realidade. É uma tentativa de investigar as causas e características gerais da realidade. Um argumento é ontológico quando ele tenta levar a uma certa conclusão, se baseando, tendo como ponto de partida características gerais da realidade, certo? Uma certa teoria sobre o que é a realidade, que é o ponto de partida para a construção teórica. Então, em outros termos, um argumento ontológico para a existência de Deus buscaria provar que Deus existe a partir de uma descrição, de uma análise das próprias características da realidade e das próprias características de Deus, beleza? Então vamos lá. O que seria o Santo Agostinho, e também um outro filósofo chamado Santo Anselmo, desenvolveram um argumento ontológico que segue a seguinte trajetória, né? Que também se relaciona com o problema do mal, que a gente vai ver mais para frente. Tudo o que existe é, ao mesmo tempo, uma combinação de perfeição e imperfeição. Para que uma coisa exista, é necessário que essa coisa tenha uma partícula de perfeição. Por quê? Todas as coisas que existem cumprem um certo propósito, certo? Pensem aí nos objetos da natureza, né, nas cadeias alimentares. Pensem nos objetos como uma planta aqui, um quadro, né? Tudo tem uma função. Esse celular que eu estou usando para gravar, tudo possui um propósito. E se tudo possui um propósito, é necessário que as coisas se organizem, que a matéria seja organizada de um certo modo que permita que esse propósito seja atingido. E isso só é possível com um projeto. E esse projeto sempre é um projeto de perfeição, né? E aí a continuidade da explicação do Santo Agostinho e do Santo Anselmo é que esse projeto que possui uma perfeição, que estaria na origem das coisas, seria um projeto ideal, seria uma espécie de ideia, né? Como vocês podem ver, é uma interpretação muito parecida com a do Platão, que a gente estudou no ano passado. E o Santo Agostinho vai ser muito influenciado pela filosofia do Platão. Ele achava que o Platão tinha tido alguns insights que o aproximavam da visão cristã, muito embora o Platão fosse pagão, né? Tivesse surgido em um outro contexto cultural. Mas a ideia é que as coisas possuem um propósito, por possuírem um propósito, possuem uma partícula de perfeição em si. E aí vem o ponto. Como é que as coisas podem ter uma partícula de perfeição entre si? De onde poderia vir essa perfeição? Aí é que chega a segunda parte. O que caracteriza Deus? Deus é caracterizado por ser justamente o ser perfeito.
é o único ser perfeito que existe. Alguém conhece alguma outra coisa perfeita? Já viu alguma outra coisa perfeita? Não existe, né? Deus, por definição, é o ser perfeito. E o que caracteriza o argumento ontológico que vai ser sustentado pelo Santo Anselmo e pelo Santo Agostinho? O seguinte, já que para que as coisas existam, elas precisam de perfeição, essa perfeição, por sua vez, se origina em Deus. Né? Porque a definição de Deus é ser o ser perfeito. Onipotente, onipresente, onisciente e onibenevolente. Né? O ser absoluto, o ser perfeito. Então, por definição, segundo São Tomás de Aquino e Santo Anselmo, Deus existiria. Isso seria uma prova de que Deus existe. Já que tudo precisa da perfeição para existir e que Deus, por definição, é o ser perfeito, por tabela, nós poderíamos concluir que Deus existe. Isso é um argumento ontológico para a existência de Deus, ok? O segundo caminho, né, proposto pelo Santo Tomás, também pelo Santo Agostinho, né? Estamos aqui no Santo Agostinho ainda, depois a gente vai falar do Santo Tomás de Aquino. O segundo caminho proposto pelo Santo Agostinho é o seguinte, nós temos a capacidade de compreender as coisas, certo? E isso, por excelência, é o que define o ser humano. Né? Essa é a nossa característica definidora, a nossa essência, é a nossa racionalidade, certo? Isso já desde a filosofia clássica grega. O homem é visto como um animal racional. Qual o ponto? Toda a perfeição emana de Deus, como nós já vimos. E, então, a nossa compreensão é uma partícula, uma pequena semelhança com Deus. Né? A nossa perfeição é uma semelhança com Deus. Uma semelhança muito pontual, porque nós também somos imperfeitos, enquanto que Deus é apenas perfeição. O que o Santo Tomás de Aquino vai concluir a partir daí? Nós, ao percebermos que nossa razão é fruto da luz que emana de nós, que é uma partícula da luz de Deus, percebemos que devemos, de certo modo, tudo a Deus. Né? Percebemos que a origem da nossa própria capacidade de conhecer e de escolher as coisas vem de Deus. E isso nos traria a responsabilidade de acreditar plenamente em Deus. Né? O Santo Agostinho endossa um argumento de fé aqui. Né? Ele mostra que, como toda a nossa racionalidade é fruto de Deus, é fruto da luz de Deus, nossa responsabilidade se torna a de crer nele. Né? Ou seja, ele traz um argumento que nós precisamos ter fé. E ele embasa isso com base na teoria da luz interior do ser humano, que seria uma partícula da luz de Deus, né, que nos permitiria compreender as coisas, compreender as palavras, nos comunicar e entender a realidade. Beleza? Segunda parte aqui, a gente vai falar sobre a teoria do Santo Tomás de Aquino, né, que eu vou passar um pouco mais rapidamente, a gente não vai entrar em tantos detalhes, tá bom? O Santo Tomás de Aquino diz o seguinte, ele vai de um outro caminho, diferente daquele do Santo Agostinho. Ele acreditava que era possível, que o argumento ontológico era fake, que o argumento ontológico não funcionava, não explicava as coisas. Porém, ele acreditava que seria possível demonstrar a existência de Deus. Isso porque, de acordo com o Santo Tomás de Aquino, o argumento ontológico ele precisaria partir de uma série de certezas. E aí, ele não seria uma prova muito racional, de acordo com São Tomás de Aquino. Né? Você precisaria partir da definição de Deus, você precisaria partir de uma definição de realidade, né, como perfeição, para concluir que Deus existe. E ele achava que, ao fazer isso, você estava assumindo muitas coisas. Estava fazendo mais um argumento de fé e menos um argumento efetivamente racional. E ele vai sustentar que é possível sustentar de maneira puramente lógica que Deus existe. Né? E ele vai fazer isso resgatando a filosofia do Aristóteles, desenvolvendo uma teoria que está escrita em um texto chamado As 5 Vias para a Prova da Existência de Deus,
em que ele resgata conceitos aristotélicos para tentar logicamente demonstrar que Deus existe. E o São Tomás de Aquino foi um filósofo muito influente, né? E ele se tornou uma espécie de filósofo oficial da Igreja Católica, né? E até hoje um filósofo muito bem quisto dentro da filosofia cristã de matriz católica. Eu vou deixar em anexo esse texto, tá? Quem quiser mais a fundo sobre como o São Tomás de Aquino sustenta a ideia de que é possível provar a existência de Deus, leia esse texto. Mas a mensagem geral, o ponto mais importante, é que ele realmente queria conciliar o problema da razão e da religião, dando mais ênfase para a razão, né? Realmente provando a existência de Deus e, portanto, dando uma justificativa totalmente racional para a crença em Deus, beleza? Então ele tende a tentar resolver o problema da conciliação entre razão e religião com mais ênfase na razão, beleza? Próxima videoaula a gente vai falar sobre o problema do mal e o problema do livre-arbítrio, tá bem? Não deixem de acompanhar.